No último vídeo eu falei das raças que todo mundo acha super fofo, então já clica aqui para ver a parte 1. Mas nessa parte 2 aqui eu quero falar das raças que todo mundo acha que entendeu, acha que sabe como elas são, mas normalmente elas pegam errado. Porque arquétipo não é aparência. E nem todo cachorro carrega o que projetam nele, tipo Pitbull. Vou falar do Pitbull nesse vídeo. E óbvio que nessa parte 2 aqui eu vou falar dos soberanos desse Brasilzão, que são os vira-latas. Então já vem pra parte 2, se você não viu a parte 1, clica aqui pra assistir e vem comigo. Bom, no primeiro vídeo a gente relacionou raças de cachorro com o tarô, com as cartas de tarô. Ficou enorme, tive que dividir em várias partes, então aqui tá a parte 2. E eu quero começar meio baixo aqui já, assim, mais quieta, assim. Vamos começar pelos Spitz. Se bem que até hoje eu não sei a diferença entre o Spitz alemão e o Lulu da Pomerânia. Não sei. Se você souber, já deixa aqui embaixo aqui, porque eu realmente não sei, pra mim eles são iguais. Mas vamos lá, eu acho que eu colocaria a carta da estrela com um pouquinho de página de pausa, assim, pro Spitz. Porque ele é bonito, e ele sabe que ele é bonito, eu acho que essa é a pior parte. Ele é fofinho, ele é quase performático, ele tem um carisma, ele tem um molinho, ele sabe que ele é lindo, sabe? Então eu acho que combina muito, assim, com estrela e página de pausa, assim, essa coisa fofinha da estrela e essa coisa meio espivetada, assim, do página, sabe? Mas eu acho que eu posso colocar um pouquinho de 7 de paus pra ele também. Porque assim, que ele é fofo, isso é inegável, né? Mas ele tem uma postura meio defensiva, assim, sabe? Então ele tenta se impor e se proteger, né? Tenta proteger o território dele com aquela convicção toda de Spitz. Mas ele acaba sendo um cachorro que parece ser de pelúcia. E as pessoas parecem levar ele muito a sério. Ou não parecem levá-lo muito a sério. Não sei, eu não consigo. O ponto é que ele sabe que ele é lindo. Ele usa isso a favor dele. Então a gente pode colocar um pouquinho de carta do mago também pra isso. Mas ele é mais assim... na defensiva, assim, dele, eu acho. Então a estrela é o charme natural dele, ele é muito fofinho, o página de paus é aquela energia, aquela curiosidade, aquela coisa gracinha, assim, que a gente sabe que o Spitz tem. Mas tem um pouquinho de 7 de paus por conta da postura defensiva, acho que tem um pouquinho também de carta do mago, porque ele sabe que ele é lindo, ele manipula ali. Enfim, né, quem diria que essa coisinha fofa poderia ser essas cartas. Agora eu quero ir pro Rottweiler, esse negócio. Esse acontecimento. O Rottweiler, eu acho que eu colocaria um pouquinho de carta da força com rei de ouros, ou talvez imperador. Acho que eu colocaria um pouquinho de imperador nele. Eu acho que faz sentido a gente pensar nessas cartas, porque são cartas que falam de proteção, assim, e também de uma certa imponência, aquela coisa de você ser calmo e imponente, né, sem precisar ali sair do ponto, sabe? Fica uma certa autoridade no ar. Eu acho que é aquela energia de tipo, não, tá tudo sob controle. Deixa comigo, eu resolvo, sabe? É um cachorro que tem presença, acho que era essa palavra que eu queria. Rei de ouros, força e imperador é muito assim, presença, sabe? Não tem como você não ver que ele tá ali. Fora que ele é uma raça estável, né? E muito associada à proteção também. Então, tipo assim, é um tipo de cachorro que não precisa latir muito pra ele ser respeitado, sabe? Ele já lidera silenciosamente. E, obviamente, ele é um cachorro bem forte, então faz todo sentido aqui também. Pouquíssimo barulho, não reage a impulso, ele reage mais pela necessidade. Então, totalmente segurança, estrutura, contenção, talvez. Ele não precisa provar nada pra ninguém, ele simplesmente é. E aí, quando ele vai fazer alguma coisa, quando ele age, é porque ele já, tipo, não, era realmente isso que eu precisava fazer. Então, assim, não tem aquele impulso que a gente vê, por exemplo, no Spitz, no Pinscher, no Chihuahua. Agora eu quero falar sobre um que eu quase esqueci de colocar na lista, que é o Husky, ou Husky siberiano. Eu confesso que eu fiquei muito na dúvida, assim, de qual carta pegar pro Husky, porque o Husky também é tipo um acontecimento, assim, né? Principalmente popularizou muito aqueles vídeos na internet, né? No YouTube, no Instagram, enfim, dele gritando, berrando. Tipo, é um cachorro com muita personalidade, que vocaliza muito. Então eu fiquei com um pouco de dificuldade ali de colocar. Eu acho que me deu uma vontade, assim, muito de... Bom, acho que o 5 de paus faz muito sentido. Não por ele ser encrenqueiro, mas por ele ser, tipo, too much, né? Tipo, ele ser um exagero às vezes, assim. Então eu acho que faz sentido esse 5 de paus. Fora que os conflitos que a gente vê, assim, de Husky, pelo menos nos vídeos, assim, né, pelo estereótipo que a gente tem acesso na internet, é sempre aquele tipo de conflito, mas que é tranquilinho, é lúdico, é inocente, sabe? E eu acho que é muito isso que a gente pode tirar
do 5 de paus, aquela carta de briga, de porradaria, mas que não é tão sério assim. Então me remete muito ao 5 de paus. É aquele tipo de caos que não necessariamente é maldade, sabe? Mas eu acho que eu quero colocar um pouquinho de carta da lua aqui também, mais porque na carta da lua a gente tem literalmente um lobo desenhado, né? Então acho que faz todo sentido. É o parente mais próximo do lobo. Eu acho que eu quero colocar a carta da lua por conta dos uivos, assim, porque essa vocalização dele. Fora que a carta da lua é uma carta muito maluca, né? Você nunca entende por que de fato o Husky tá uivando tanto, tá vocalizando tanto. Então essa bizarrice eu acho que a gente pode colocar dentro da carta da lua. Claro que com mais humor, né? Porque a lua é meio bizarra. Mas eu acho que faz sentido, assim, uma misturinha de lua com 5 de paus. Eu acho que faz muito sentido. Eu vou ter que falar da sensação do momento. Do momento, assim, já tem uns anos que é a sensação, né? Todo lugar que você vai, você encontra ou um Shih Tzu ou um Lhasa. Porque eles são parentes, eu acho que eles são tipo primos, assim. Por isso que eles se parecem tanto. Eu não consigo diferenciar, mas eu acho que eles são parentes. Enfim, todo lugar que você vai, você vê pelo menos um ou 3. E normalmente eles estão juntos. E um deles tem um lacinho aqui. Mas vamos lá, eu vou ter que falar deles porque é muito comum, né? E aí eu espero não arrumar briga por conta disso. Mas vamos lá. Eu acho que eu colocaria um pouquinho de carta da Imperatriz e um pouquinho de 4 de copas. Vocês vão ver que vai fazer sentido. Eu acho que essas duas cartas, ela dá aquela mistura de, tipo, nobreza, realeza entediada, assim, sabe? É um cachorro que gosta do conforto, ele gosta de rotina, ele gosta de silêncio também, ele passa a maior parte do tempo só observando, não necessariamente reagindo. Lembrando aqui que eu não vou citar o seu Lhasa específico, que é super espivetado, eu tô falando no geral. Mas enfim, eu acho que faz muito sentido. E a Imperatriz coloca ele nesse lugar pomposo, assim, porque você vê o Shih Tzu ou o Lhasa nesse lugar mais pomposo, né? É um ou outro que você vê né, tudo desgrenhado e tal, mas no geral ele tá sempre impecável, um lacinho, um adesivinho, um lencinho, roupinha. E aí, por mais que isso seja uma parada que o dono faz, que o dono coloca, é o cachorro que eu mais acho que fica confortável nessas coisinhas. Tipo assim, quando você põe roupinha, os cachorros e tal, você vê que tem muitos que aceitam porque tá muito frio de verdade, sabe? É obrigação, ou eles aceitam porque na rua é pior, sabe? Mas o Shih Tzu ou o Lhasa, eu não sei, parece que ele pede pela roupinha. Parece que ele quer vestir aquilo e ele sabe que foi feito pra ele, e ele sabe que você quer colocar. Então, assim, é um ciclo, sabe? Então, eu acho que faz sentido a Imperatriz aqui. Mas eu acho que tem muito a ver com o 4 de copas, porque ele parece estar constantemente num estado entediado. Parece que nada é emocionante pra ele, parece que nada é legal pra ele. Ele tá sempre com essa cara, paisagem, assim. Ele parece ser um cachorro muito seletivo pra aquilo que ele vai se interessar, sabe? É quase como se ele te pedisse, tipo assim, ou você me impressiona ou você nem tenta, sabe? Mas é óbvio que tem amor no cachorrinho, mas claramente não é pra qualquer um, assim. Então coloca essas cartas pra ele. Eu confesso que eu pensei em colocar carta da Papisa, né, da sacerdotisa, porque justamente por ele ser muito observador, dá uma impressão de que ele sabe os podres de todo mundo, assim. E ele provavelmente sabe. Mas não sei, eu acho que a Imperatriz fala um pouco mais alto aqui nesse caso. Agora a gente vai falar dele, do pastor alemão. E o pastor alemão eu acho que eu colocaria um imperador, sim. Ele tem muito cara de imperador. Colocaria, acho que um 7 de paus também pra ele. Eu acho que ele tem a mistura muito boa de, tipo, de alguém que é guardião, sabe? De alguém que é, tipo, segurança, assim. Bem pronto pra, sabe? Se precisar, eu tô aqui. Então ele tem muito uma energia de vigilante, sabe? Sempre atento e firme, sabe, estruturado. Muito imperador essa coisa dessa firmeza, sabe, dessa imponência também, muito parecido com o Rottweiler nesse caso, né? Só que o Rottweiler eu não sei, eu tenho a impressão de que ele é mais analítico e o pastor não que ele não seja, mas eu acho que, tipo, o pastor ele tá pronto pra você dar o comando, e se você dá o comando ele vai, sabe? E aí eu acho que isso combina muito mais com o 7 de paus. Mas ao mesmo tempo, eu acho que dá pra colocar um 8 de paus nele também, porque ele precisa ser direcionado, ele precisa de comando. Então, se ele não tiver um comando claro, uma missão, ele, tipo, pode ficar, sei lá, inquietão, assim, não sei o que fazer comigo mesmo, sabe? Mas isso não muda o fato dele estar sempre atento, sempre em posição, lealdade absoluta, sei lá, vigilância o tempo todo. E ele defende o que é dele sem ser espalhafatoso. Ele sustenta ali a estrutura, mesmo sob pressão. Inclusive, né, um cachorro de polícia, né, muito associado a cachorro de polícia. Então, pra mim, ele segura o tranco, sabe? Agora eu quero falar de um que eu confesso que eu não ia colocar, porque eu não vejo tanto. Pelo menos aqui onde eu moro, eu não vejo muito. Mas, como o meu cachorro parece muito com um desse, aí eu fiquei tentada a falar sobre o Beagle.
É que no meu caso eu tenho um Vira Beagle, né? Um Beagle da Shopee, mas ele parece bastante, vocês vão ver no próximo vídeo. Bom, pro Beagle, eu acho que eu colocaria um pouquinho de carta do louco, mas não tudo do louco, sabe? Uma face dele e um pouquinho do 7 de copas. Ou talvez um pouquinho do eremita, mas eu preciso organizar melhor esse pensamento. Eu acho que eu coloco o louco porque, tipo, é um cachorro que é muito curioso e não tem muito freio, assim, sabe? Tipo, enquanto o nariz dele tá funcionando pra ele farejar, ele vai e começa a farejar tudo e, tipo, não importa o que tá acontecendo, se o mundo tá caindo lá fora, sabe? Ele tá focado só na curiosidade dele. E aí, eu acho que o 7 de copas combina muito porque ele é bastante distraído também, né? Ou costuma ser, pelo menos. Então ele acaba sendo um pouquinho impulsivo nesse aspecto, mas assim, não é um exagero, sabe? Dá muito uma impressão que ele não sabe pra onde ele vai parar e ele não se importa com isso, sabe? Então ele segue o próprio faro, ele se perde fácil e depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Eu acho que eu colocaria um pouquinho de eremita, não porque ele é solitário e tal, mas é porque o Beagle, essa coisa do faro é muito aquela coisa de buscar por algo, né? E aí, se eu fosse, né, metaforizar aqui pelo eremita, o eremita também tá buscando por alguma coisa, né? E foca muito naquilo. Então acho que eu colocaria mais por conta disso, mas não porque eu acho que combina necessariamente a personalidade, sabe? Agora eu quero falar, talvez, do mais injustiçado das raças, que é o Pitbull. Esse negocinho fofo que vocês estão vendo. Eu vou fazer 2 leituras pra ele, porque eu acho que ele merece. Eu vou fazer a leitura do estereótipo e eu vou fazer a leitura real, assim, dele, tá? Então vamos lá. Se a gente for pelo estereótipo do Pitbull enquanto aquela coisa caótica, raivosa, brava, instintiva, né? Aquela coisa que as pessoas pintam, que ele é um cachorro ruim e tal, que basta você ter um Pitbull, que ele vai comer teu braço, enfim. Se a gente for pegar esse estereótipo, eu super colocaria ele como carta da torre e carta da força. Pegando pelo medo mesmo que as pessoas costumam ter, isso tá mudando, né? Mas que costuma ter, e o julgamento mesmo de quem não sabe do que tá falando. Então, a força, por ter essa coisa instintiva muito forte, a força pode ser uma carta muito agressiva também, dependendo do contexto. A torre também pode ser muito agressivo, dá uma sensação de que tá fora de controle de fato, combina com esse estereótipo dele. Eu acho que eu colocaria um pouquinho de carta do diabo, não pelo cachorro ser o diabo, mas por conta dessa relação das pessoas com ele, tipo, de você projetar um medo seu, então você tá projetando o seu diabo no cachorro, sabe? Então eu colocaria isso pra discussão também. Então colocar o diabo não é só falar do quanto o cachorro pode ser agressivo, mas é falar sobre a imagem que ele tem pra você, entendeu? Principalmente quando tem aquelas pessoas que cortam a orelha do cachorro e tal, enfim. Não façam isso, mas ele fica com mais cara de mal, né? Então eu acho que dá pra gente alimentar essa discussão a partir desse ponto. Mas tem a definição real aqui, tem as cartas reais, na minha opinião, que é a carta da força e um 6 de copas. Sim, a força é uma carta que vai falar de força, pode falar de agressividade, mas a força também pode falar de sentimentos intensos, né, de reações intensas. E nesse caso, eu acho que pode representar um corpo forte, porque o Pitbull, ele realmente, né, ele é muito forte mesmo. Então, acho que não mudaria isso. Mas, gente, ele é extremamente afetuoso. Ele é extremamente dócil, ele é muito apegado, ele é carente, ele quer colo, ele quer vínculo. Então, faz muito sentido ser esse 6 de copas. Então, é tipo aquela coisa do coração ser enorme num corpo que as pessoas, tipo, têm medo. Você vê só o de fora, não o de dentro. E eu até colocaria também um 10 de copas, tá? Porque ele é muito amoroso, né? Ele é muito assim, de estar pertinho, sabe? Mas o mundo insiste em não ver isso. Eu fico revoltada. Só fazendo um adendo aqui, eu lembro até hoje que tinha um cara que tinha um pitbull. Eu tô falando tinha porque eu nunca mais vi, então eu não sei se o pitbull tá vivo ainda. Ele passeava com o pitbull e colocava uma mochilinha nas costas, assim, do pitbull e um bonezinho. E ele saía, assim, pelo parque. Gente, não tem como você achar que aquilo é maldoso, sabe? Não tem como. Mas tá, chega de raça, que eu não quero mais falar de raça. Agora eu quero falar dos soberanos do Brasil, os verdadeiros arcanos maiores, que são os vira-latas. Eu selecionei alguns, porque são muito variados e não necessariamente a gente tem algum estereótipo, né, específico para cada tipo de vira-lata, mas eu acho que ficou legal essa lista, então vem comigo, me acompanha. Mas antes de eu iniciar essa parte, que na minha opinião é a melhor parte do vídeo, eu queria muito que você deixasse nos comentários o que você tá achando, se você concorda, qual é a raça do seu cachorro, se você tem um cachorro de raça, ou se você tem um vira-latinha também, e qual é a sua opinião a respeito das cartas que podem representar ele. E já aproveita e se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, aperta o sininho pra você ficar por dentro dos próximos vídeos. Em breve eu vou soltar a parte 3 desse vídeo, vou falar dos meus próprios cachorros, então
Fica com a gente nessa discussão gostosinha. Mas tá, voltando. Vou começar com realmente o soberano dos soberanos, que é o vira-lata caramelo, que por muito tempo foi injustiçado, mas hoje parece que ele tá tendo a sua redenção, né? As pessoas agora estão gostando de falar do vira-lata caramelo, tá todo mundo, né, querendo ter um. Eu espero que estejam querendo ter vira-latas, mas enfim, né, as coisas estão mudando, ainda bem, e a gente vai começar por ele. Bom, vira-lata caramelo, eu acho que eu coloco como a carta do louco. Eu não tenho como não colocar o louco aqui, tá? Tipo, é um cachorro maluco, assim. Mas dá pra colocar um pouquinho de carta do sol, porque não tem tempo ruim. Dá pra pôr 10 de copas também. Eu acho que louco e carta do sol é tipo assim, o Brasil em forma de cachorro, sabe? É o tipo que sobrevive a tudo, é carismático, é resiliente, pau pra toda obra, vamos embora, vamos, partiu, vamos, sabe? Ele é muito assim, o espírito brasileiro. Mas se eu fosse juntar o sol com 10 de copas, eu colocaria mais essa parada da alegria popular, do amor, dele ser amigável, dele ser adaptável, sabe? Tipo, um lugar que você vai, que você vê que tem um caramelo, você sabe que é um lugar de respeito, que é um lugar confiável. Justamente porque é um cachorro que se dá bem com todo mundo. E se o cachorro se dá bem, o dono muito provavelmente também se dá bem. Então faz sentido. É um cachorro que não tem pedigree, mas ele tem história. Então é alegria pura aqui. Aí agora eu quero falar de um que, na minha opinião, é um dos mais injustiçados, que é o vira-lata pretinho. E eu adoro os pretinhos. Eu colocaria um pouquinho de lua e carta da estrela. A lua mais porque ele é injustiçado, assim. Talvez subestimado também, né? Mas eu colocaria estrela porque ele é sensível, ele é muito amorzinho também. Ele é pouco valorizado, infelizmente, né? Mas ele é um dos cachorros, assim, que se conecta profundamente com você. Olha no fundo do olho de um cachorro pretinho, de um vira-lata pretinho, pra você ver se você não sente ali, ó, instantaneamente. Mas é claro que, né, um cachorro que é tão amoroso, eu tenho que colocar um 6 de copas. Extremamente leal emocionalmente falando e muito profundo também nesse aspecto emocional. Ele é muito doce, ele é muito amorosinho, assim. Infelizmente, por conta da pelagem, ele acaba sendo muito invisibilizado. Então é um pouco por isso que eu colocaria a carta da lua. Mas assim, eu amo. E você devia amar também. Agora a gente vai para um dos que eu acho que também são injustiçados, esquecidos, junto com o pretinho, que é o nosso maravilhoso fiapo de manga, ou estopinha, ou paçoquinha, enfim. O fiapo de manga, só quem tem um sabe como é que ele é, gente. Ele é maravilhoso, mas assim, se a gente for pensar pelo estereótipo, não o estereótipo do comportamento dele, mas assim, pela forma como se normalmente trata um cachorro estopinha, eu colocaria cartas muito específicas aqui. Eu colocaria um pouco de eremita e de 9 de paus, assim. Não necessariamente por ele, mas por tudo que ele tem que viver. Porque as pessoas acham que o estopinha não é muito bonito e tal. Eu discordo, porque eu adoro estopinha. Mas enfim, tem todo esse estigma em cima do cachorro, então eu colocaria essa combinação. O eremita, por ele ser um cachorro solitário, né? Normalmente ele é o último a ser adotado. Isso quando não é os vira-latas pretinhos também. E o 9 de paus porque fica aquela defensiva, fica aquela coisa tipo, eu não sei se você vai me tratar bem, sabe? Então ele fica meio assim, é um cachorro que já viu muita coisa. Mas ainda assim, pelo 9 de paus, ele já viu coisa demais, mas ele ainda segue firme. Mas eu acho que todo cachorro tem um pouquinho de carta do louco, assim, de ser curioso, de ser, sabe, empolgado. Todo cachorro tem um pouquinho disso. Então eu colocaria o louco pra ele também. Eu acho que essa combinação fala muito que o estopinha, ele sobrevive a tudo e ainda sai abanando o rabo pra você, sabe? Agora eu vou falar de um vira-lata que parece ser de raça, que é o vira-lata raposinha. Dependendo do tipo de vira-lata raposinha que você vir por aí, você vai achar, nossa, que raça que é essa? Tipo, você vai confundir ele um pouco, porque ele é muito charmoso, né? Ele parece muito essa coisa da raça. E só por esse potencial de te enganar, eu acho que eu colocaria um pouquinho de 7 de espadas também por conta disso. Talvez um pouquinho de carta do mago. É mais porque, tipo, tem esse toque de, tipo, de você achar que é, mas não é. Então, essa coisa de ludibriar, sabe? Eu acho que faz muito sentido. Fora que é um cachorro muito esperto. Então, é um tipo de vira-lata que tem um molho da astúcia, assim. Na verdade, assim, se é um vira-lata, você já pode entender que a astúcia já está embutida nele, sabe? Mas eu acho que no vira-lata raposinha, isso fica muito mais forte, muito mais claro, eu acho. Talvez colocar um pouquinho de papisa, né? Ou sacerdotisa, por conta de que ele é mais observador, poderia colocar. Fora que ele some quando convém, né? Muito esperto. Então acho que eu colocaria essas duas palavras pra ele, esperto e estratégico, sabe? Ele lê o ambiente assim, sai por cima, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não parece ser um cachorro que age sem pensar também, sabe? E é óbvio que eu tenho que falar dele, que é o nosso querido vira-lata rebaixado. Aí a gente tem de todos os tipos e todas as cores, né?
Tem as misturas ali das orelhinhas, das cores, do tipo de pelo, mas ele é sempre rebaixadinho. Cara, eu colocaria a carta do carro pra ele. Por mais irônico que isso possa ser, que é o cachorrinho que tem a pata mais curtinha, parece ser o mais rapidinho. Ele tá sempre assim, sabe, muito rápido pra chegar nos lugares, muito estimulado também. Então eu colocaria muito, assim, 100% carta do carro. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu colocaria um pouco de 4 de paus, assim, porque ele parece ser um cachorro que tá feliz com pouca coisa. Tipo, uma felicidade simples, assim. Que chega a ser contagiante, inclusive. É tipo aquela vibe de tá dando certo do meu jeitinho, assim, sabe? As coisas que ele quer fazer. Também acho que ele é um cachorro resistente, né? O rebaixadinho, ele também é meio julgado, assim, porque ele não tem a pompa de um outro cachorro, de raça, provavelmente. Então ele é um cachorro que carrega bastante resistência ali com ele também. Mas eu acho que eu vou ficar com aquela coisa da felicidade simples, assim, que eu acho que é exatamente o jeito que ele é, assim, e isso basta. E ele sabe disso. Bom, eu falei de vários cachorros, né, tanto na parte 1 quanto nessa parte 2. Já deu pra entender que eu realmente amo cachorro, que é um hiperfoco meu, e juntar isso com tarô é, tipo, explode. E justamente por eu gostar tanto desse tema, juntar tarô com cachorros, que no próximo vídeo eu vou falar dos meus. Então não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo pra gente trocar essa figurinha. E claro, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou soltar por aqui, e especialmente a parte 3 dessa série, que vai ter coisinhas interessantes no final. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!